quiser começar. Boa noite a todos e todas, bem-vindos. Mais uma aula, mais um dia de curso. É um assunto um pouco complexo, mas o Benigno vai colocar na plataforma aí uma apresentação em slides que depois vai clarear bastante para todos nós. Então, juntos, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo de hoje e as nossas mentalizações, os pedidos para os necessitados. Querido amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez em Teu nome, Mestre, te rogando a proteção, o amparo, te rogando que abençoe todos que estarão conosco nesta aula, todos os lares, todas as pessoas e todos os familiares. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de aprendermos e podermos compartilhar com todos aqueles que necessitam tanto quanto nós. Agradecemos aos Espíritos responsáveis por nós, nossos anjos guardiães, todos aqueles que nos amam e nos protegem, de alguma forma estão acompanhando o nosso trabalho. Todos os lares recebam neste momento a sua luz, Senhor, a sua paz, a saúde àqueles que necessitarem. Mais uma vez eu agradeço por estar aqui, conduzindo esse estudo da noite de hoje, encerrando esse segundo tema do estudo e agradecido por todos os benefícios que o Senhor colocou à nossa disposição. Que a luz se faça presente com todos nós, nos amparando, nos protegendo, nos orientando. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá para as palavrinhas complicadas, né? Hoje eu resolvi fazer assim um apanhado de conceitos, porque eu acho que vai facilitar bastante a nossa compreensão. E assim que estivermos aí, o Benigno vai colocar para vocês na plataforma os slides da apresentação, depois se alguém quiser fazer uma revisãozinha vai ficar legal. Então, no programa 1 do módulo 1 da nossa apostila, que está disponível para vocês aí acompanharem, nós vamos falar um pouquinho dos conceitos. Então, vamos ver o que é. Tudo isso, pessoal, lembrando, o foco principal é fecharmos com a mediunidade. E lembrando a todos, médiuns, todos nós somos. Todos nós temos, né, a sensibilidade que nos faz médiuns. O que diferencia? A diferença é que nós, alguns, né, está ostensivamente bem visível, outros não. Então, o fenômeno mediúnico, todos esses conceitos aqui, pessoal, eu tirei do Espiritismo de A a Z. Só o encerramento, que depois eu mostro para vocês o livro que eu vou ler a página final, que é do Dr. Odilon Fernandes. É um livro psicografado por Carlos Abacela. Esse aqui, ó, pequenininho, mas é muito importante que todos nós, em algum momento, possamos lê-lo. Deu para ver? Então, esse aqui é meu, se vocês quiserem empresto, tá? Muito interessante, linguagem clara, objetiva, e vai falar tudo sobre mediunidade. Então, vamos lá. Acompanhando a apostila, eu fiz um apanhado de conceitos que está lá no Espiritismo de A a Z, que é aquele livro bem, né, consistente, com todos os conceitos que nós precisamos saber sobre o Espiritismo. Então, vamos entender fenômeno mediúnico. O que seria o fenômeno mediúnico? Lembrando que fenômeno é aquilo que vai ocorrer, é o que vai acontecer, né? Nós temos lá no livro Espiritismo de A a Z vários conceitos de fenômeno. Eu peguei alguns para a gente estudar aqui. Ele diz assim: fenômeno mediúnico, propriamente dito, designa um conjunto de manifestações supranormais, ou seja, o que nós consideramos normal não é o que está relacionado aqui, supra, além daquilo que a gente entende como normal. Conjunto de manifestações supranormais de ordem física e psíquica, que se produzem por meio de um sensitivo a quem é dado o nome de médium, por se revelar qual instrumento a serviço de uma vontade que não é sua.
Lembrando que nós também estudamos sobre o animismo. O animismo aí é a manifestação do próprio espírito sobre o seu corpo. E lembrando também que, de uma forma ou de outra, em todos os fenômenos mediúnicos, nós vamos fazer uma filtragem, ou seja, nosso espírito, de alguma forma, vai colocar algo que seja dele. A gente procura, ao longo do estudo, fazer essa filtragem da maior forma, da maior honestidade possível. Mas lembrando que, num fenômeno mediúnico mais sério, que é o ideal, que nós vamos chegar nesse ponto ainda, é essa filtragem honesta da linguagem dos espíritos, principalmente na psicografia, na psicofonia, que vocês vão perceber que ele vem com mais pureza, mais purificado. Os fenômenos mediúnicos são independentes da vontade do médium, que surgem espontaneamente, que aparecem quando menos são previstos. Alguém, em algum lugar, já ouviu dizer assim, nossa, a pessoa, né, ela manifestou, o espírito manifestou e falou tanta coisa que a pessoa não sabia, ou às vezes falou em outra língua, ou às vezes deu informações que ninguém sabia, detalhes que ninguém conhecia. Então, são os fenômenos mediúnicos. Também temos o conceito de fenômeno anímico, também no livro Espiritismo de A a Z. Ele coloca que é quando as manifestações se dão por obra de um vivo. Vivo, entenda-se um espírito encarnado. Entram na órbita dos fenômenos anímicos. Então, é o próprio espírito se manifestando de alguma forma, né, através dessa sensibilidade, entenda-se mediunidade. Então, nós temos lá o conceito de animismo nesse mesmo livro, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Na nossa apostila aí, no primeiro parágrafo, ele fala dos fenômenos psíquicos, que vem, né, da psicologia, do grego psique, alma e espírito. O conceito de psicologia na ciência, ele é bem amplo. Resumidamente, é colocado que a psicologia, né, ela estuda todos os fenômenos que ocorrem com o ser humano, tanto comportamentais, né, emocionais e tal. E no livro, neste livro aqui, diz assim, é a ciência da alma. Olha que beleza, tão lindo, né? Então, seguindo, fenômeno espírita. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito. Aí, lembrando lá o conceito de psicologia, que seria o quê? Essa ciência da alma. O que seria a alma, ao que nós entendemos? Não é um corpo, um espírito encarnado, que nós espíritas designamos como alma? Então, se nós somos alma, somos espíritos encarnados, então a psicologia ela vai trabalhar o quê? Tudo que ocorre com esses seres enquanto encarnados. Qual é a parte que se une ao espiritismo? Bem simples, se a gente for prestar atenção. Nós não somos ativos, nós não produzimos atos, então essa alma, ela tem uma voz ativa, ela se manifesta de alguma forma. Se nós pegarmos só os fenômenos anímicos, eu vou colocar tudo que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. Se eu for dar esse espaço para um espírito que não seja o meu, né, que é um fenômeno mediúnico, aí, ó, entendeu? Animismo, fenômeno, né, animismo para mediúnico, eu vou estar emprestando os meus, né, todo o meu aparato vocal ou para escrever que não tem nada que não é meu. Eu vou filtrar, eu vou passar para o outro através, né, do meu perispírito essas informações, ou seja, de um ser que não sou eu. Esse é um fenômeno mediúnico. O fenômeno espírita consiste nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. Enquanto encarnado, chamamos de animismo. Enquanto desencarnado, que a gente fala que estado de erraticidade, ou seja, sem o corpo físico. Se depois vocês tiverem dúvidas quanto a isso, no segundo momento vocês podem estar perguntando, que a gente diferencia novamente, porque ele é bem complexo. Quanto aos fenômenos físicos complexos, descrevendo o objeto, uma linha curva, por exemplo, parecem ser produzidos por um órgão físico invisível. É aquilo que a gente falou, é a ação de um ser que não somos nós. Então, ele tem uma força, uma energia que é colocada ali no perispírito do médium para que essa mensagem seja passada, ou pela psicofonia, ou pela psicografia, pela clarividência, clareaudiência, e aí vai todas as habilidades, digamos assim, os tipos mediúnicos, né?
Então, aqui nós vimos os fenômenos mediúnicos e os psíquicos. Seguindo, lá na nossa apostila também falamos sobre a metapsíquica, né? O que seria? Meta, olha, duas palavrinhas, né? Meta, além da psique ou do psiquismo. Metapsíquica é uma ciência que tem por objeto fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem inteligentes ou poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Latente por quê? Porque nós sabemos que ao reencarnarmos passa-se o véu do esquecimento. Então ele está lá, mas a gente não sabe em que proporção, em que intensidade. Ele está em nós, né? Pode se manifestar de acordo com o momento e a oportunidade. Pode-se, em 3 palavras, resumir os 3 fenômenos fundamentais que constituem essa nova ciência, que é a metapsíquica. A criptestesia, que nós já vimos lá na outra aula, né? A criptestesia é aquilo que vai além do conhecimento da ciência física, materialista, né? A telecinesia e a ectoplasmia. A ectoplasmia está bastante ligada ao espiritismo, né? Que nós, enquanto corpo encarnado, a gente libera o ectoplasma, que vai formar ou um corpo, ou uma manifestação, ou um objeto, algo do tipo. Então, essas 3 palavras, ela resume que está ligada com a metapsíquica. Vocês vão ver aí na apostila que ela se subdivide. Estudo dos fenômenos psíquicos aparentemente anormais ou inexplicáveis para os metapsiquistas, como a clarividência, a telepatia, que está mais relacionada com o quê? Com o espiritismo, né? Não admitindo a existência da alma. Então, a metapsíquica para naquilo que nós falamos na aula passada, ou seja, ela está mais relacionada com a parapsicologia, ou seja, ela não tem, né, uma prova de acordo com a nossa ciência materialista para se comprovar a existência de um ser que vai se comunicar como nós sabemos através do espiritismo, ok? Aí vamos para a parapsicologia. A parapsicologia, antes a gente tem que entender lá, quando nós falamos da psicologia, que estuda tudo relacionado à alma. Então vem a parapsicologia. É hoje, né? Hoje, não tão hoje, que nós já vimos que lá em 1800 e alguma coisa, 1913, já tinham pesquisas nessa área. A nova porta que se abre para o mundo espiritual no seio da própria ciência materialista. Todos esses conceitos estão no livro Espiritismo de A a Z. A parapsicologia é uma disciplina científica, não é um corpo de doutrina. Ela não tem um corpo de doutrina, porque o espiritismo ele teve observações e experimentos. Então ele se encaixa mais, ele se assemelha mais à nossa ciência materialista do que a parapsicologia, que não tem um corpo. O espiritismo tem um corpo de doutrina, é uma doutrina. A parapsicologia é uma ciência que se ocupa de fenômenos mentais e da conduta. Nisso ela pega esse conceito da psicologia, né? Ela vem basear na psicologia, que também vem estudar esse comportamento, essa conduta do ser humano. Tudo a ver com a psicologia. Que parecem responder a princípios ainda não conhecidos. Na apostila cita aí um estudioso, um cientista. Se vocês pegarem o estudo dele, tem um livro em inglês, não sei se tem traduzido. Ele vai falar como foi que ele chegou, né, a comprovar esses fenômenos que ele cita aqui. É a evidenciação e o estudo experimental das funções psíquicas que ainda não estão incorporadas ao sistema da psicologia científica. Não estão incorporadas porque a parapsicologia ela não tem, né, um corpo de doutrina. Não estão incorporadas ao sistema da psicologia científica com a finalidade de incorporá-las ao dito sistema, então ampliado e completado. Ou seja, ela tem comprovações, nós já vimos lá, né, as partes que ela estuda aqui, que é a telecinesia, se eu não me engano, né? Na apostila de vocês tem isso. Então, a parapsicologia já comprovou tudo isso. O parapsicólogo, que pode ser um psicólogo, pode ser qualquer outro estudante cientista, entendemos por parapsicólogos os cientistas que estudam com seriedade os fenômenos paranormais. A gente fala paranormal para entender a parapsicologia, porque o que seria paranormal para nós? Seria aquilo que a ciência não explica, ou não tem como comprovar. Por exemplo, eu vou psicografar um livro ali, né?
Como é que eu vou comprovar que aquela ideia é minha ou não? Houve-se vários questionamentos com o Chico Xavier em cima disso. Como que uma pessoa que não tem estudo vai escrever coisas tão profundas, maravilhosas, ensinamentos tão profundos? Então, aí já esses cientistas vão estudar isso aí, mas sempre com uma debilitado, porque não vão chegar a lugar nenhum. E não pessoas que se advogam como tais, mas não estudam com profundidade e seriedade o assunto. A parapsicologia é séria, é um campo de pesquisa promissor, que vem acrescentar no espiritismo, ou já acrescentou, se nós pegarmos os estudos anteriores, né? Tanto que essa parte, esse tema 2, vem justamente para chamar a atenção para isso, para a gente observar de onde vem todo esse corpo de doutrina que nós temos hoje, né, para formar o espiritismo com raízes lá na filosofia, uma parte da ciência, né, tudo isso para formar esse corpo doutrinário chamado espiritismo. A psicologia, como nós já dissemos, esse conceito aqui é da psicologia, mas não é dentro do espiritismo, que eu vou colocar para vocês agora. Ele está no dicionário de psicologia e não está lá no livro que eu falei para vocês do Espiritismo de A a Z, mas para a gente entender onde é que elas se organizam ou uma contribui com a outra, a parapsicologia e a psicologia. A psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Em momento nenhum disse ambiente espiritual. Percebeu? Essa é a psicologia ciência. Mas onde é que elas contribuem uma com a outra e com o espiritismo? Quando eu falo estados e processos mentais, eu estou falando o quê? Eu estou falando da ação que o meu espírito exerce sobre a minha matéria e aquilo vai se transformar o quê? Em um processo físico e social. Eu vou interagir com o meio ambiente, viu? Se esse meu espírito, se esse ser, se eu interajo, tem algo além. Então, a parapsicologia, ela vai além para estudar esses fenômenos aí. Para a gente entender essa psicologia unida com o espiritismo e a parapsicologia, nós vamos ver alguns conceitos. Já voltando para o espiritismo de A a Z. Psi. O psi é uma designação que dá elasticidade quase infinita aos recursos plásticos da mente. Nós sabemos que no espiritismo tem a ideoplastia. Depois, se alguém quiser dar uma pesquisada, que é justamente essa criação mental, né? Seria a materialização, a grosso modo dizendo, do que? Dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E a criação mesmo, porque nós vamos plasmar, olha só, né? Aí vem a criação dentro do espiritismo, vamos plasmar alguma coisa. Tais como conhecimento do passado, que é a telepatia, ou acontecimentos que tiveram lugar anteriormente e se encontram gravados nas mentes de outras pessoas. Conhecimento de ocorrência no mundo exterior, que é o que? A clarividência. Sem o contato com impressões sensoriais e percepção do futuro, que é a presciência, nós temos a premonição também. Então, a psi é essa elasticidade quase infinita, por quê? Porque nós não sabemos, nós não nos conhecemos o suficiente. Se nós pegarmos, né, os livros, as obras básicas, a gente vai ver que tem inúmeras possibilidades de aprendizado, inúmeras. A psique seria o quê? Uma essência incorpórea. Olha só, alguém fala assim, reúne tudo isso aqui, é a mente, né? Poderíamos, a grosso modo, dizer sim, seria a mente. Mas ela é separável do corpo, ou seja, eu preciso ter um corpo para ter uma psique? Não, porque o meu espírito, ele tem, né? Obrigada. Ele tem todas essas ideias, todo o meu conhecimento que eu já adquiri em outras existências, está lá gravado, arquivado na minha memória. Alguns livros dizem que o cerebelo, né, essa parte de trás da nossa cabeça, que bem na base do nosso cérebro por trás, é a nossa, onde está espiritualmente guardado todas as informações que temos de outras existências. Por que não acessamos todas? Porque não tem um objetivo útil, nem sério para nós. Elas vão aparecendo à medida que for necessário e tolerável, porque às vezes nós podemos surtar, sair, né,
desequilibrar e não seria muito bom. Então, a psique é uma essência incorpórea separável do corpo, que pode existir sem o corpo. O psiquismo é, sem dúvida, ciência vasta, profunda, eclética. Lembra que eu falei lá da área cerebral, que estão todas as informações guardadas? Então, aí já é esse psiquismo. Constrói a síntese da vida humana e a evolução do espírito. O que seria isso? Seria tudo o que nós, todas as etapas evolutivas que nós vivenciamos ao longo da nossa, desde que fomos criados até os dias atuais. Então, quando falar o psiquismo humano, ou seja, toda a bagagem que essa pessoa possui está lá, guardadinha. Seria interessante, né? Deve ter muitas perguntas, né? Eu imagino que vocês devem estar fervilhando de questões, né? O mediunismo. Olha, tem gente que fala assim, mas que palavra estranha, né? Mediunismo, aí vem mediunidade, psiquismo. Tudo isso, gente, vamos entender. Corpo, mente, né? Conhecimento, ideias. A gente pode fazer assim um apanhado geral, que é o quê? A vida do espírito, com ou sem corpo. Podemos aprender não somente encarnados. A gente sabe, enquanto espírita, que a aprendizagem no corpo de carne ela é necessária, por quê? Porque nós, aqui é a escola, né, materialista mesmo, para a gente sentir, observar, participar de tudo, todas as lições que deixamos, negligenciamos ou não passamos pela prova necessária. Então, para isso serve essa nossa fase de corpo de carne. Enquanto espíritos, vamos reaprender, vamos fazer cursos, vamos nos curar, vamos entender os processos. Nós sabemos que aqui mesmo no Hospital Paulo de Tarso tem psicólogos no hospital, né? O dia que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão feliz. Falei assim, olha aí, ó, tem espírito tão neurótico quanto encarnados, não é? Então tem psicólogo, tem uma equipe multiprofissional. Para quê? Para ajudar-nos. Nesses momentos de pandemia, então, os psicólogos devem estar bastante ocupados, né? Psicólogos, os médicos, né? Todos os trabalhadores aí. Voltando aqui para o nosso conhecimento, vamos falar então do mediunismo. Mediunidade, nós já entendemos. Todos nós possuímos, né? Ela é orgânica. Não quer dizer, se todos somos médiuns, nós somos obrigatoriamente, temos que fazer algo dentro da casa espírita. Existe um médium que ele serve a água e o fluido dele vai ali no copinho da água. Tem aquele que dá um sorriso, um abraço, um bom dia, uma boa noite, ali vai um ectoplasma, né? Vai uma energia vital. Então, a mediunidade, ela é de inúmeras maneiras a gente está exercendo. Uma intuição para resolver uma questão, né? Através da oração. Então, nem sempre. Eu costumo dizer que os maiores devedores somos nós que estamos na comissão de frente, viu, gente? Nós que estamos aqui na psicofonia, na psicografia, nós somos os maiores devedores. Então, a nós cabe o quê? Exemplificar, estudar e trabalhar muito mais do que todos os que estão ainda... Travou? Mediunismo. Sabe-se que sob essa rúbrica, Aksakov, eu sou uma beleza para falar essas palavras, propõe, na apostila tem o nome completo, tá, gente? Propõe a compreensão de todos os fenômenos ordinariamente chamados espíritas. Olha, mediunismo é o fenômeno, mas quais? Psicografia, psicofonia, tudo que você passa a comunicação espiritual para os outros, nós chamamos de mediunismo. É a ação, né, da mediunidade em si. Tal denominação tem a vantagem de aplicar-se exclusivamente à explicação dos fenômenos, ou seja, vamos entender tudo o que ocorre na mediunidade através da ação no mediunismo. O mediunismo é um campo de trabalho onde podem florescer, sob a inspiração de Jesus, as mais sublimes expressões de fraternidade. Por isso que a gente fala tanto de reforma moral, reforma íntima, né? Porque o Espiritismo sempre prega essa parte, porque nós estamos aqui, enquanto seres encarnados, para fazer a melhora moral. Nós estamos aqui para contribuir com algo que já trazemos, mas também a nossa mudança essencial é a parte moral, aprender a amar,
perdoar, compreender os seres diferentes, e muitas vezes a gente vai falir nisso. Por quê? Porque ainda estamos presos no passado, em sentimentos não muito saudáveis, né? Um meio de que se serve Deus para auxiliar a humanidade em seu esforço evolutivo. Olha que beleza, gente. O mediunismo, a possibilidade de a gente fazer algo para ajudar o semelhante, ajudar o próximo. Elo de luz entre a terra e o céu. O mediunismo superior possibilita o encontro cada vez mais acentuado do pensamento humano, olha que maravilha, com as esferas invisíveis nobres, de onde se originam as melhores expressões evolutivas. E alguém pode dizer assim, mas todo médium é tão moralizado assim? Nós sabemos que não, né? Infelizmente não. Mas por que não? Porque a mediunidade, ela é do corpo também. Então não adianta você falar, todos nós temos essa possibilidade, mas se o meu ser é inferior, o que eu vou passar para frente? A minha inferioridade. Cabe a quem melhorar isso? Quem já tem uma condição melhor, moralmente dizendo, e de conhecimento, para orientar. Por isso, a grande necessidade do estudo, né, da caridade, de todo o trabalho prático que destrói em nós os nossos sentimentos inferiores, pensamentos inferiores, desejos de praticar o mal. Às vezes nós fazemos o mal mais até para nós do que para os outros. Por quê? Porque somos ainda bastante inferiores. Mas esse mediunismo aqui, ele vai chegar ao nível de nobreza espiritual, né? De bondade natural, onde todos nós vamos fazer sem cobranças extremas, sem exigências descabidas, e vamos auxiliar aqueles que necessitam tanto quanto nós. Essa é a maior contribuição que todos nós, enquanto médiuns, podemos fazer para nós e para os outros. Agora, para a gente encerrar, nós vamos falar aqui sobre esse livrinho aqui, né? Para quem chegou agora, dá para ver? Mediunidade Nossa de Cada Dia. Esse livrinho aqui, ele é muito simples, a leitura dele. São textos curtos, né? Com uma letrinha bem grande, ó, pra gente assim que enxerga pouco, sabe? E, por incrível que pareça, eu vou ler o início dele. Porque o Dr. Odilon Fernandes, ele tem, eu não sei se vocês sabem, ele tem várias obras direcionadas especificamente para médiuns e mediunidade, né? Tem livros aí muito bons. Então, mediunidade suficiente é o item 1. Podes não ser portador dessa ou daquela faculdade mediúnica de natureza ostensiva. Posso não escrever, não falar, né? Não passar a fala de um espírito, não ouvir, não ver espírito. Mas não te esqueças de que já és dotado de mediunidade suficiente para que te faças sobre a terra intérprete do bem em favor de todos aqueles que sofrem. Como eu vou ser intérprete do bem? Tudo que eu tenho aprendido, por exemplo, eu vou dar uma palavra de consolo. Outro dia alguém me perguntou assim, para onde que estão indo todos esses espíritos que estão desencarnando nesse momento de pandemia? Aí eu fiquei pensando, falei assim, eu vou pegar uma colinha aqui, né, do espírito que está do meu lado, fala aí o que você acha que está, né, que está acontecendo, né? Aí veio na minha mente o seguinte, o planeta Terra, ele é pequeno, mas ele não está abandonado. Temos um governador chamado Jesus, muito atento. Então, nós já fomos avisados há muitos anos, né, dessa mudança que ocorreria a partir de 2019. Então, se nós fomos avisados, às vezes a gente não teve, né, o compromisso de cuidar, mas a espiritualidade já tinha feito um planejamento. Então, existem dezenas de locais onde estão sendo levados. Aqueles que se rebelam, nós sabemos que vão, né, têm destinos diferentes, mas ninguém fica abandonado. São espíritos que têm uma dívida para encerrar uma jornada, talvez para renascer em seguida, para pegar essa nova mudança no auge dela. Então, o planejamento de Deus, ele é perfeito. Tratamento não vai faltar, hospitais não vai faltar, aconchego familiar, não podemos esquecer que todos nós temos famílias desencarnados,
né? Famílias há muito tempo, às vezes no plano espiritual, que ficam sabendo e vêm nos acolher. Então não estamos sozinhos e os nossos entes amados também não estarão sozinhos. Agora, como eu vou contribuir estando aqui? Oração, bons pensamentos, né? Outra preocupação grande das pessoas é sobre o velório. Gente, vamos fazer um ritual de oração então. Vamos imaginar um momento de despedida bem caloroso, amoroso, uma oração bem sentida para que essa pessoa passe para essa nova etapa de uma forma tranquila, equilibrada. Aí o doutor Odilon vem e diz: movimenta, né? A mediunidade, estamos falando da mediunidade. Mediunidade suficiente, é o item 1 desse livro aqui. Ele continua dizendo assim: movimenta, pois, de maneira consciente as possibilidades inerentes ao teu próprio espírito e serve, sem esperar que nenhum fenômeno externo te exorte a fazê-lo. Ou seja, tem gente que fala assim: eu não sei o que fazer, eu não sei fazer nada, eu não sei como ajudar. Se nós começarmos por uma obra o mais simples possível, o mais, né, bem inicial mesmo, eu não preciso estar no templo para fazer a caridade? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós podemos fazer a caridade em qualquer lugar que estivermos. E principalmente na nossa casa, né, que lá é a maior batalha nossa no dia a dia, principalmente agora que as famílias estão mais próximas, uma necessidade urgente que veio acontecer agora, para que a gente apresse esse processo de quitação de débitos. Então, a caridade ela pode ser feita em qualquer lugar. E o médium, percebendo como todos somos, ele pode usar da palavra, do pensamento, do sentimento para fazer essa caridade, para fazer esse bem. Então, a mediunidade suficiente é aquela que eu procuro fazer a caridade na maior amplidão da palavra, com a maior pureza espiritual, com o melhor dos sentimentos que eu tiver. E se eu não tiver, eu desenvolvo, que é o amor incondicional. Então, nós queremos agradecer o livro Mediunidade Nossa de Cada Dia, Odilon Fernandes, Carlos Abacelli. Certo? Se quiser, empresta, viu, gente? Então, nós agradecemos a todos. Uma boa noite. Foi muito bom, tá? Aí o Benigno vai fazer a oração final. E agora nós vamos para o Google Meet, né? Agora nós vamos para a segunda parte. Fazemos a oração agora também? Só no final. Tá? Então vamos para a segunda parte. Encerramos aqui. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. Muito obrigado, Marnete. Agora nós vamos para a segunda parte, pessoal. Então, vocês já sabem, vou gerar o link lá no grupo do WhatsApp e também vou mandar por e-mail. Depois vocês entram e aí 8h20 a gente começa, né? Lembrando que hoje nós vamos ter uma conversa muito, muito boa, onde a Marinete vai compartilhar as experiências mediúnicas dela conosco, né? Que a gente sempre... nós que estamos iniciando a tarefa, a gente sempre gosta de ouvir as pessoas mais experientes, porque para a gente entender que algumas coisas que acontecem com a gente é normal, por mais que a gente ache que não é. Mas muito obrigado a todos, então fique bastante atento que eu vou gerar o link agora, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vou gerar o link. Obrigado. Que a criatura que está aprendendo, hein?